isso aí. A anulação da Operação Castelo de Areia é um dos episódios mais obscuros da história recente do judiciário. Em sua delação premiada, segundo o antagonista, Antônio Palocci detalhou a articulação que teria sido comandada pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos estava em todas. Segundo Palocci, Dilma Rousseff sabia de tudo e teria sido beneficiada com um repasse de 50 milhões de reais da Camargo Correia, construtora, para a campanha presidencial de 2010. O acerto foi comunicado pelo advogado numa reunião com Palocci e Dilma na residência oficial da então ministra da Casa Civil. Então, um repasse de 50 milhões de reais da Camargo Correia para a campanha da Dilma de 2010. Foi quando ela foi eleita pela primeira vez. Ela foi reeleita em 2014. Posteriormente, a petista teria telefonado para o Italiano, que era o codinome do Palocci, na planilha de propina da Odebrecht, pedindo para participar de reunião com Luiz Nascimento, sócio da empreiteira. Aqui a gente está falando da Camargo Correia. Mas foi dissuadida sob o argumento de que não seria conveniente Dilma tratar diretamente com o executivo. O delator contou à Polícia Federal que os 50 milhões de reais foram pulverizados como doações a diversos candidatos do PT. Vocês estão entendendo, né? Que ele está contando todo o esquema da sujeira, como é que a sujeira era disfarçada, Dilma vai negociar com o Canão, é pior e tal, não vamos expor, assim, a presidenta, como é que eles chamavam e tal. Então, assim, todos os cuidados para não serem pegos fazendo práticas ilícitas, de acordo aqui com os relatos do Palocci. E a Camargo Correia teria pago ainda o delator contou à Polícia Federal que os 50 milhões, eu repito que é importante, 50 milhões de reais foram pulverizados como doações a diversos candidatos do PT. A Camargo Correia teria pago ainda 5 milhões de reais ao então presidente do STJ, César Asfor Rocha, responsável pela liminar que suspendeu a operação. O dinheiro, segundo Palocci ouviu de Tomás Bastos, teria sido depositado na conta de um familiar no exterior. Asfor Rocha sempre negou qualquer recebimento. O ex-ministro Palocci contou ainda que depois da liminar foi feito um esforço político para que o colegiado do tribunal corroborasse a suspensão da Castelo de Areia na votação do mérito do habeas corpus 159, o que de fato ocorreu. O próprio Palocci contou ter recebido do escritório de Tomás Bastos o valor de R$1,5 milhão de reais por sua atuação no caso, que também foi remetido por Edson Fachin ao Ministério Público Federal de São Paulo. Quanta sujeira que não acaba mais. Quer falar primeiro? Ignorada pelos jornais, né? Ignorada aí pela imprensa convencional. A delação do Palocci, que é estrondosa, tem merecido um espaço suspeitíssimo, né? Pelo tamanho. É um absurdo você destacar bobagens e tentar esconder isso aqui, que é uma das que contém essa delação, as mais obscenas revelações aí sobre o PT, como é que era o esquema, tudo detalhado, e agora vai dizer o quê? É apenas um delator irritado e criando histórias, amedrontado pela Lava Jato e criando histórias para escapar da cadeia. Tenha dó, tá tudo detalhado e mostrando que não há virgens no bordel. Tá aqui Márcio Tomás Bastos, aparece a Dilma, aparece meio mundo aí, o antagonista tá dando e os outros fingem que não estão sabendo do que acontece, aí pagam o preço cobrado pelos leitores. Eu vou enfatizar aqui um trecho dessa nota que eu acabei de ler, porque para vocês terem ideia do tamanho da corrupção narrada pelo Palocci, a Camargo Correia construtora teria pago ainda 5 milhões de reais ao então presidente do STJ. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, recebendo propina, recebendo 5 milhões de reais na conta de um familiar no exterior. Ele vai inventar segundo isso aí? o Palocci, o César Asfor Rocha foi presidente do STJ, responsável pela liminar que suspendeu a Operação Castelo de Areia. Quer dizer, a operação que investigava toda essa roubalheira. Então estavam comprando juiz para suspender a operação, Zé Maria Trindade. Os poderosos têm ali uma rota certa. Felipe, esta é uma marca da injustiça brasileira, este cancelamento, né? Você se lembra
do juiz Fausto de Santos, né? Se fosse agora, por exemplo, com a vigência desta lei aprovada no Congresso, se ela fosse sancionada, por exemplo, o juiz Fausto poderia ser responsabilizado, né, como abuso de poder por ter feito um trabalho bom e levado adiante uma operação chamada Castelo de Areia, que investigou a ação de uma grande construtora, de grandes empresários, e aí o Supremo Tribunal Federal acabou dando a palavra final e cancelando esta grande operação. Isso fica, Felipe, como uma marca na justiça brasileira. É uma cicatriz difícil de ser fechada. Todo mundo sabia das entranhas disso, mas ninguém tinha prova. Aí apareceu o Palocci, né? Para dizer agora está nos autos, é oficial. E isso pode acabar mostrando, jogando luz a um passado muito recente, né? De um Supremo Tribunal Federal que enterrou várias operações. É bom dizer que não foi só esse caso, não. O caso Celso Daniel, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou cancelando e devolvendo para a fase de instrução. O argumento foi de que, naquela época, a testemunha não foi ouvida na fase de instrução, o primeiro passo de uma ação penal. E depois foi a boi-barrica. Investigação do Fernando Sarney e toda a família Sarney, do ex-presidente José Sarney, né? Essa operação boi-barrica foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal e foi motivo, inclusive, de censura na imprensa, que não podia publicar nada sobre a família Sarney e, neste caso da operação boi-barrica, também a suspensão. E no caso Satyagraha, que foi também a operação extinta, que chegou a prender o ex-prefeito Celso Pitta, de São Paulo, e o Daniel Dantas, o banqueiro. A operação também foi cancelada, a operação foi considerada nula por um detalhe lá, a apreensão de um HD de computador que tinha os detalhes, e aí o Supremo achou que aquele HD não poderia ir para os autos. Por que eu estou contando toda essa história? Medo, eu tenho um temor de que atualmente o Supremo aí, analisando esse retrocesso aí, do caso Celso Daniel, que voltou para a fase de instrução, a Operação Castelo de Areia, a Operação Boi-Barrica, a Satyagraha, que levou Protógenes a ir morar no exterior, né? E fazer o mesmo com a Operação Lava Jato. A diferença, Felipe, está na atual vigilância e os faróis acesos sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, não custa temer e rezar para que isso não aconteça no caso Lava Jato. Mas que há um longo caminho percorrido dessa forma, há.